Estudar um pouco sobre a palavra de Deus e a implicação dela em relação a outras seitas e heresias que a gente lida com isso todo dia. E hoje a gente vai abordar sobre o tema do catolicismo, certo? Mas antes da gente começar diretamente a conversar e entender um pouco mais sobre ele, eu queria que os irmãos abrissem na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 até o versículo 16. Segunda Timóteo 3, do versículo 1 ao 16. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Amém, meus irmãos. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta que foi escrita no intuito de proteger e de trazer a reflexão sobre doutrinas que estavam adentrando na igreja, certo? Naquela época. E Paulo, aqui na condição de preso, ele exorta Timóteo sobre o quanto essas falsas doutrinas elas eram perigosas para a igreja. Tá? E aí ele aborda no início do capítulo 3, né, trazendo a característica daqueles que puxavam e que traziam essas doutrinas erradas. Né? Eram pessoas que muitas vezes chegavam de forma sorrateira, trazendo ensinos que, por mais que tivessem cara e aspecto benigno, no fundo eles eram preenchidos de maldade. Né? E a forma como eles expressavam isso na sua vida traduziam e mostravam realmente o aspecto maligno que eles tinham. Tá? Ele traz aqui a alusão a Janes e Jambres, né, que foram aqueles magos do Egito que se opuseram a Moisés, assim que Moisés foi falar com o faraó, e eles, por meio das suas magias e dos seus truques, se opuseram, né, se colocavam contra aquilo que Moisés, da parte de Deus, trazia como palavra ao faraó. E assim também é a forma como esses
falsos ensinos eles adentram na igreja, né? Eles por meio de suas como truques e magias também, eles tentam contornar e tentam se opor à verdadeira palavra, né? E por que a gente está abordando sobre isso? A intenção disso é justamente focar naquilo que Paulo ele traz a Timóteo a partir do versículo 14, né? A necessidade de se apegar à palavra. E ele realça a palavra como uma fonte de inspiração para a nossa vida, né? Como ele diz, são as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele reitera, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça, né? A palavra de Deus ela é inspirada, ela é trazida por meio de Deus, né, para que a gente possa se manter firme nesse caminho. E a palavra de Deus como única regra de fé e prática, né, foi o principal lema da Reforma Protestante. O sola scriptura, né, foi a bandeira levantada pelos reformadores e que até hoje é o que guia realmente a forma como a gente pensa e como a gente adota o que deve ser levado em conta na nossa vida cristã, né? Mas a Igreja Católica não procede dessa forma, e esse é a principal diferença nossa com eles, né? A gente já conhece a Igreja Católica pela a sua prevalência no nosso país, né? Boa parte dos brasileiros ainda continuam sendo católicos, mas a grande diferença dos evangélicos, dos protestantes para com a Igreja Católica, ela se focaliza principalmente naquilo que eles têm como a fonte de inspiração, né? A autoridade para a vida e para a fé deles. E por quê? Como foi que chegou a esse ponto, né? Retratando de forma histórica, a igreja primitiva, né, após a morte dos apóstolos, ela começou a crescer e começou a se espalhar. Então cresceu pela Ásia Menor, cresceu pela Europa, cresceu pela parte mais oriental também, de forma que a igreja ela foi se alastrando, crescendo, e junto com o Império Romano, ela cresceu de tal forma que o próprio imperador, no século IV, né, o imperador Constantino, ele adotou a religião cristã como a religião oficial do Império, né? Então, tamanho foi o crescimento dela, ele adotou o cristianismo como a religião oficial, e isso fez com que o cristianismo ele se tornasse a religião adotada por maior parte das pessoas que faziam parte do Império Romano, né? E com isso, todo mundo queria ser cristão, né? O imperador é cristão, o Império Romano também é cristão, então todos queriam ser. E aí, dessa forma, criou-se, né, a religião católica, né, o catolicismo romano. A igreja, que antes era apostólica e católica, né, passou a adotar o termo romano junto dela. E esse é o grande problema, né? Nós também somos católicos. Católicos quer dizer universal, né? A igreja que ela é abrangida tanto por judeus quanto gentios. Então, nós somos católicos também e somos apostólicos porque nos baseamos na palavra dos apóstolos. Mas, a partir do século IV, quando Constantino adotou a religião como a religião oficial da Igreja de Roma, ela passou a ser, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E assim foi crescendo no decorrer dos séculos. Ela foi se alastrando por todo o mundo, até que no século XI, em 1054, teve o grande cisma, né? A Igreja Católica ela tinha a representação do Papa como principal, o baluarte, né? Aquele que ditava para a Igreja o que deveria ser feito ou não. E aí, no ano de 1054, um patriarca da Igreja de Constantinopla, né, ele se opôs às deliberações do Papa, de tal forma que ele excomungou o Papa, disse, olha, a gente não concorda com isso e a gente excomunga você. E o Papa também excomungou o patriarca da Igreja de Constantinopla, e assim houve o grande cisma, né? A Igreja Católica se dividiu em dois, a Igreja Católica do Oriente e a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja continuou a ser a principal representante no Império Romano, né, até que no século XVI teve a Reforma Protestante. E foi mais uma grande divisão da Igreja, né? A Igreja Católica, mais uma vez, foi exposta aos seus erros, suas doutrinas,
E aí, como contraproposta do que aconteceu, houve a criação do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um concílio que aconteceu durante 13 anos, nos quais os monges, padres, né, e os representantes da Igreja Católica procuraram colocar algumas doutrinas principais que pudessem se contrapor à Reforma Protestante, né? E o interessante é que o Concílio de Trento ele deliberou algumas coisas que persistem até hoje, né, na própria Igreja Católica, como a gente a conhece, como, por exemplo, a condenação da doutrina da justificação pela fé. Os católicos eles dizem que há salvação pela fé, mas que ela não é o suficiente para que realmente haja salvação. Precisa haver a participação das obras, a participação da vida na igreja. Tá? Ela adotou também a Bíblia Vulgata. A Bíblia Vulgata foi uma Bíblia criada por Jerônimo, um padre católico, e que adotou a linguagem latim vulgar, né? Por isso o nome, a Bíblia Vulgata, e ela incluía, além dos livros que a gente conhece, os 66, também os livros apócrifos e pseudo-epígrafos, que são os livros que não temos na nossa Bíblia. Eles instituíram também os 7 sacramentos e o culto dos santos e das relíquias como forma de doutrina. Tá? E, além disso, oficializaram a doutrina do purgatório e das indulgências. Então, tudo isso aconteceu nesse Concílio de Trento, que ocorreu logo após a Reforma Protestante e persistem até hoje. Tá? Então, de forma geral, o que é que diferencia o católico dos protestantes? Qual é a principal diferença? Como foi abordado, a principal diferença deles para conosco é a fonte de autoridade. Né? O que é que o católico acredita que tem autoridade para reger e para ditar o que deve ser crido ou não? Eles creem que a Bíblia é uma fonte de autoridade, sim, a Bíblia Vulgata, né, a Bíblia incluindo os 66 mais os apócrifos, mas além disso eles também acreditam que há mais 2 fontes de autoridade, né, que são o magistério. O magistério seria a representação dos cardeais da igreja e do Papa na sua postura de representante de Deus, tá? E a Sagrada Tradição. Então seriam mais essas 2 fontes de autoridade. A Sagrada Tradição seriam todas aquelas coisas que foram trazidas ao longo dos anos e que se entranharam na tradição católica. Tá? Tem uma declaração do concílio, eles fizeram vários concílios para adotarem essas medidas, né? E o Concílio do Vaticano II, eles trazem essa descrição em relação à Sagrada Tradição. Eles dizem que a Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura, elas se relacionam e comunicam-se estreitamente entre si. Ambas devem ser recebidas e veneradas com igual afeto de piedade. Né? Eles equiparam tanto a Bíblia como a Sagrada Tradição com igual poder de autoridade para ditar o que a gente deve fazer ou não. Certo? Então, por mais que a gente diga para os católicos que a Bíblia não aborda sobre muitas das coisas nas quais eles creem, mas eles vão alegar para a gente de que boa parte disso vem da Sagrada Tradição e dos pronunciamentos e do que o Papa e os seus cardeais eles falam. Tá? Em relação ao Papa, eles acreditam ser o sucessor de Pedro. Né? Eles acreditam que Pedro ele foi colocado como o principal representante dos apóstolos e, a partir de então, há uma sucessão consecutiva de apóstolos representantes de Pedro. Né? Isso eles se baseiam numa passagem que se encontra em Mateus 16, que vou pedir para abrirem também junto comigo. Mateus 16, versículo 15 ao versículo 19. É a passagem na qual Jesus ele pergunta a Pedro quem ele era, né? E Pedro responde, e com base nessa resposta de Cristo, eles... O Mateus, ele é o irmão de uma professora lá da Academia Cristã, a professora Eva, ele é um padre, e ela diz que ele tem vários livros, tem vários dogmas da Igreja Católica. Né? Sim. Aí ela disse: quantas Bíblias você tem? Eu não tenho Bíblia. Eu tenho livros, mas não tenho a Bíblia. Não tem a Bíblia, né? O que eu preciso saber da Bíblia está no livro do dogma. Entendeu? Está a citação lá no livro do dogma. Eu não preciso da Bíblia, várias versões, não. Isso aí não é necessário, não dá um padre, não. Entendeu? A Bíblia está certa. Interessante, né? Eles... impressionado. Enquanto ela tem várias versões
várias traduções, né? Aham. Como geralmente a gente tem, né? Ele não tem Bíblia. Ele é um padre que não tem Bíblia, entendeu? É só os livros da igreja, né? Legal, né? É, Só complementando isso daí, essa é a ordem católica, né? Segundo eles, todas essas heresias, elas passaram a vigorar quando as escrituras foram dadas na mão do povo. sim. Para a Igreja Católica, o único que tem a autoridade de ler e interpretar as escrituras é o padre, é o sacerdote. Uhum. Entendeu? Então, dessa forma, é que um católico, ele não precisa da Bíblia, ele precisa da interpretação católica a respeito daquela passagem. Sim, Entendeu? sim. Então, outra coisa que eu queria pontuar também é que a Igreja de Cristo, ela já tinha sido perseguida desde antes de Cristo. A gente vê que os gregos tiveram inúmeras incursões sobre Israel e posteriormente os romanos passam a dominar, e essa é o que Cristo é contemporâneo, né? Aham. E foram mais de 2 séculos de perseguição. E a Igreja de Cristo ainda assim continuou crescendo, mas ela nunca sofreu tanto quanto um golpe que ela levou lá em 317, Uhum. quando Constantino declarou que, não, para você ser cristão agora você não precisa, todos são cristãos, não existe mais corpo de Cristo, existe a cristandade. Sim. A diferença é obrigatoriedade. Uhum. Então, todos são cristãos, e não ser cristão, ou na verdade ser excomungado, isso daí durou até a Idade Média, era Uhum. praticamente uma sentença de morte. Sim, Você sim. não pode bater. Com certeza. Certeza. Os danos que a estatização da igreja causou. Com certeza, com certeza. E assim, eles colocam isso realmente, né? E é interessante a forma como eles olham para o Papa, né? Eles realmente veem o Papa como o principal representante de Deus, né? E eles creem na infabilidade do Papa, né? Aquilo que o Papa fala na sua postura de representante de Deus, né? Que eles falam que é o Papa na forma de ex-cátedra, ou seja, sentado na cadeira, exercendo seu ofício, ele tem a característica de infabilidade, né? Tudo que ele fala não tem erro, não há como estar errado. E eles se baseiam nessa passagem de Mateus 16, né? Mateus 16, a partir do versículo 15, quando Jesus pergunta, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa passagem, Cristo ele pergunta a Pedro, né, a respeito de quem ele era e como eles achavam que Cristo era, e Pedro ele responde, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Cristo ele fala, né, que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? No texto grego, no qual foi escrito, a palavra Pedro e pedra, elas são palavras muito parecidas, não são iguais. Seria Pedro, seria Petro, e a Petra seria pedra. Né? São palavras que mudam só a última letra, mas alegam que no aramaico, que era a língua que Jesus falava, provavelmente eram palavras iguais, certo? E aí, com base nisso, eles colocam que Pedro era a pedra na qual por meio da qual a igreja foi usada, foi crescendo, sabe? E isso é o que baseia a visão deles que o Papa ele é o sucessor de Pedro e, portanto,
aquele que tem a autoridade para falar da parte de Deus, né? Trazer a revelação de Deus. E não só isso, né? Como ele fala aqui no versículo 19, que ele tem as chaves do reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que ele liga ou desliga aqui na terra será também ligado ou desligado no céu, né? A forma de interpretação desse texto ela varia e tem vários comentários que tentam explicar isso, mas a forma como a gente enxerga principalmente esse texto é que a grande questão é a interpretação do que Jesus se refere como esta pedra, né? Quer dizer, minto, é a forma como ele explica em relação justamente a esta pedra, né? Quando Jesus fala, também te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Cristo está falando principalmente sobre a explicação de Pedro sobre quem ele era, né? A declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é justamente aquilo na qual Deus está se referindo como sobre esta revelação, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tá? Pedro, a gente sabe que foi um grande servo de Deus, mas que teve vários defeitos, né? Teve várias falhas em relação à forma como ele pregava. Paulo ele teve que exortar Pedro em relação à sua pregação para os gentios, né? Que Pedro não aceitava. E, enfim, a gente sabe de várias coisas aí que Pedro, como servo de Deus, falhou, né? E imagina alegar isso como ele sendo o representante infalível de Deus na Terra, certo? Então, os católicos acreditam que o Papa ele é o representante, ele é a sucessão de Pedro e que ele tem o total poder para trazer a revelação de Deus, certo? E com base nisso, tudo aquilo que ele fala é também tido como palavra de Deus, certo? A gente tem durante a história várias deliberações que os papas fizeram, né, e que essas deliberações persistem até hoje, né, e são base daquilo que muitas das doutrinas que os católicos acreditam. Por exemplo, em 431 d.C., teve um concílio de Éfeso, no qual o Papa ele declarou que Maria era a mãe de Deus. Foi a primeira vez que ela foi chamada dessa forma, né, a mãe de Deus. E como mãe de Deus, ela tinha o total poder dentro do céu, certo? É interessante porque esse silogismo que eles criam, né, dizer que Maria é a mãe de Deus, é simplesmente com base na verdade de que Maria foi a mãe de Jesus e Jesus é Deus, certo? Mas eles não... o erro aí está em acreditar que Jesus, na sua forma humana, seria a mesma declaração, dizer que Jesus é Maria... que Maria é a mãe de Jesus, só que na sua forma humana, certo? E não na sua forma divina. Em 1854, também o Papa Pio IX, ele declarou que Maria era imaculada, né? Ela era virgem e acreditava na sua virgindade total, né? Durante toda a sua vida. E em 1950, o Papa Pio XII decretou a ascensão de Maria, né? Ele disse que Maria, assim que ela morreu, ela ressuscitou e ascendeu aos céus, onde permanece até hoje à direita de Deus. Então a gente vê esse erro da doutrina do catolicismo em acreditar o Papa esse total poder que ele tem para ditar o que é certo e para o que é errado. Em relação aos padres, eles acreditam que os padres não são como os pastores, né? Eles são, na verdade, sacerdotes. E como sacerdotes, eles têm a figura de mediador, né? O padre ele não é só aquele que lidera a igreja, mas ele é aquele mediador por meio do qual os pecados dos católicos são perdoados, né? Eles acreditam que o padre ele tem o poder de perdoar os pecados por meio da confissão auricular. Então, você como católico, você pecou, você precisa não só pedir perdão a Deus, mas precisa se chegar ao Papa, ou ao Padre, para que haja realmente a confissão do seu pecado por meio dessa confissão você chegar ao arrependimento, certo? E além disso, ele também, na figura de mediador, podia fazer a transubstanciação, né, que é a mudança, por meio do qual o pão e o vinho
se transformam no corpo e no sangue de Cristo para nutrir a igreja. Certo? Em relação a Maria, eles acreditam que ela é também uma mediadora de Deus, né? Por meio de Maria, os católicos podem ter os seus pedidos e suas petições chegarem a Deus e se fazerem verdade, certo? A gente vê também nos católicos a gente vê nos católicos também o grande valor que eles dão às imagens, né? E a gente sabe que isso é errado, mas o que é que eles acreditam? O que é que eles falam em relação a isso? Em relação às imagens, eles dizem que as imagens elas são criadas, na verdade, como um meio para o qual a evangelização podia se chegar aos analfabetos. A gente sabe que a Igreja Católica, durante a época do feudalismo, ela não tinha a quantidade de pessoas que eram alfabetizadas era muito pequena, e ela fez com que as imagens pudessem ser um meio pelo qual a Bíblia e o Evangelho pudessem chegar a essas pessoas. Mas de tal forma que essas imagens começaram a tomar uma proporção tão grande que se tornaram um objeto de culto, certo? O grande problema é que eles acreditam que as imagens, na verdade, elas são representações, né? E eles dizem isso, por exemplo, no Catecismo Católico, que o culto das imagens sagradas funda-se no mistério da encarnação do Verbo de Deus. E eles acreditam que isso não é contrário ao primeiro mandamento, né? E que a gente deve adorar e prestar só a Deus culto. Eles creem que as imagens são, na verdade, um meio pelo qual a verdade pode se chegar aos crentes. Em relação também à justificação, eles acreditam numa doutrina completamente diferente da nossa, né? Eles acreditam que a fé, a salvação, ela vem não somente pela fé, mas também pela necessidade de boas obras, né? Eu acredito que sem as boas obras também não pode haver salvação. E o outro erro também que eles acreditam é na doutrina do purgatório, né? O purgatório, na verdade, é um estado de transição por meio do qual aqueles que morrem não são levados inteiramente ou imediatamente ao inferno, né? Eles passam por um momento ali de castigo transitório, né? E esse castigo transitório ele pode mudar em relação ao tempo. Por exemplo, aqueles que morrem, você pode oferecer sacrifícios, você pode fazer culto a missa de sétimo dia, para poder abreviar esse tempo de purgatório, certo? E é justamente uma doutrina que... Até as indulgências também. Você podia acabar com a indulgência ou diminuir a indulgência dependendo do valor que você pagava pelaquela alma que você achava que estava no purgatório. Sim, sim. Exatamente. A concepção de que esse castigo ele pode ser variável dependendo do que você fizesse ou do que você oferecesse à igreja, certo? Então, assim, a gente reconhece que a Igreja Católica, ela erra e ela se esvaiu, né, em caminhos errados de doutrinas e de crenças. Sim, vou falar. Ela se esvaiu em doutrinas e erros de interpretação, né? Mas o grande problema nosso com a Igreja Católica é justamente o cerne do problema está na forma como você lida com a autoridade da palavra, né? Os católicos acreditam, como a gente falou aqui, que não só a Bíblia, mas também várias outras coisas são o meio pelo qual a gente pode alcançar a verdade, né? É interessante também a questão dos 10 mandamentos. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai perceber que os 10 mandamentos deles não correspondem aos 10 mandamentos que a gente vê em Êxodo 20. Né? Eles, na verdade, juntam o primeiro com o segundo mandamento, no qual a gente sabe que tem a expressa proibição a criar imagens e adorá-las, né? Mas se você pega uma Bíblia católica, não tem esse mandamento, né? Ele está incluso e ele está meio que entranhado no que fala o primeiro mandamento, né? Adorarás somente a Deus. E aí, para completar a falta desse segundo mandamento, que é o mandamento das imagens, eles dividiram o 10º mandamento, né? O mandamento do não cobiçarás. Eles, na verdade, colocam como não cobiçarás a mulher do teu próximo e não cobiçarás
o 10º mandamento seria não cobiçarás a propriedade do teu próximo, né? Então são artimanhas, são coisas que eles criam para justamente ofuscar esse erro no qual eles acabam criando e acreditando, certo? Então que fique para a gente a reflexão do quanto a gente precisa ter como base, né, o grande grito da reforma protestante, o sola escritura, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a única verdade que deve guiar as nossas vidas e a nossa crença. Aquilo que está fora da Bíblia, não há espaço para que haja essa acreditação, né? essa verdade. Então é isso, pessoal. De forma breve e sucinta, a gente trouxe aqui esses pontos. E se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Eu acho que trazendo para a nossa realidade também, se você vai conversar, por que recentemente tem até a primeira igreja, o pastor Augusto Nicodemus, ele está fazendo um livro a respeito disso, do porquê recentemente, um congresso, é o Congresso da Fé Reformada desse ano, se eu não me engano, falando a respeito do catolicismo, porque existem tantas pessoas reformadas que estão se convertendo ao catolicismo. Então, existem vários motivos, mas se você for conversar com um católico, ele não vai discutir com você em pé de igualdade a respeito das escrituras. Porque para ele parte do princípio que se tem um padre que há 300 anos se juntou com outros 100 padres e decidiu que a melhor interpretação da Bíblia é essa daqui, por que eu vou ter que acreditar em Mateus que me chega agora com essa verdade dele, com esse tipo de interpretação? Não, a doutrina católica que eu acredito, isso o católico fala, é muito bem consolidada. Então, é literalmente você fechar a sua cabeça para qualquer outra coisa. Você não vai conseguir, muitas vezes, argumentar com o católico usando as escrituras, que é a nossa base, que é o nosso ponto de princípio, que é a nossa regra de fé e prática. Então, é complicado você estabelecer uma comunicação com ele. Por quê? Porque para ele, tudo aquilo que você falar diferente da interpretação e tradição católica é mentira, é errado, é inventado. Então, é algo que tem acontecido, por incrível que pareça. Várias pessoas reformadas, nós conhecemos pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas que infelizmente passaram do meio reformado para a doutrina católica. Isso daí é realmente uma crítica. Sim. Veio muito da questão de influência na internet, né? Começou-se à direita, aí conservador, e aí a pessoa não sabe diferenciar muitas vezes as ideias conservadoras do evangelho, e aí grandes nomes católicos, assim, influência na internet, então assim, entre outros, que são católicos e que, ao tanto de família e de integridade, levou muito reformado a de fato cair. E a gente muitas vezes é enganado. Simone Quaresma fez um alerta sobre isso há um tempo atrás, porque tem muita família educadora aqui no Instagram, que é católica. E aí muita gente migrando sem entender direito o que estava acontecendo, associações. E ela fala, logo no início, ela fala assim: para de achar que os evangélicos são irmãos do católico. A fé é totalmente diferente. Se você acredita que você não conhece a sua fé. Exatamente. É bem pesado mesmo, porque a nossa igreja nasceu num grito contra o catolicismo, né? Quem for ver lá como a igreja presbiteriana da Escócia nasceu, enfim, a nossa confissão de fé, existem vários capítulos que falam contra isso. O nosso Supremo Concílio Presbiteriano, aqui da Presbiteriana do Brasil, já deliberou inúmeras questões a respeito de associação, de ecumenismo, né? Que é aquela associação com
seitas. Sim, sim. Então você como crente, você, por exemplo, às vezes as pessoas não sabem, você ser convidado para ser o padrinho de um casamento católico, né? O nosso Supremo Concílio já definiu isso daí como questão de disciplina. Sim. Por quê? Porque como você falou na sua aula, os católicos, eles não têm apenas 2 sacramentos, como a Bíblia manda, né? Que é Santa Ceia e Batismo. Eles têm 7 sacramentos. Dentre eles, o casamento. Para o católico, o casamento, ele tem um peso de sacramento. E nós, como reformados, como crentes bíblicos, não podemos nos associar a manifestações religiosas de cunho dessa forma. Da mesma forma que a gente não deve tomar parte num culto do candomblé, nós também não podemos ser algo que parece ser inofensivo, que é ser padrinho do casamento, mas que é tomar parte desse ritual religioso. Sim, sim. Perfeito, Felipe. É exatamente isso que a leitura falou, né? Cuidado com essas ideias mais sorrateiras mesmo. O catolicismo parece muito mais palatável para o cristão, mas é entender ele como uma religião maligna, tanto quanto o candomblé, por exemplo. Porque fere a fé de qualquer jeito. Sim. Fora que a gente sabe, assim, que a minha família é muito católica e praticante. A gente sabe que tem muitos padres que eles sabem, eles reconhecem a verdade. Mas assim, a gente conversando com o padre da Igreja Católica lá em Goiás, ele dizia assim, porque eles sabem dessa verdade, mas eles não podem pregar para não perder as piadas da igreja. Aí até a Alexandre falou até assim, então quer dizer que o senhor vai para o inferno por causa das piadas da igreja. Ele fazer o quê? Porque já vem e né? Fazer o quê, né? Mas eles não querem perder, porque as piadas que sustentam a igreja. Sim. Porque eles assim, a igreja recebe, né, o budismo, que hoje em dia até eles falam, e mandam tudo para Roma, não fica. Sim. Não fica assim para a comunidade, para ver não, vai tudo para Roma. E Roma devolve E o Roma salário devolve o que eles querem. Assim, então ele diz, a gente não pode pregar essa verdade, a gente até conhece, para não perder as piadas. Sim. Triste, né? Triste. E assim, realmente o movimento católico ele tem abarcado muitas pessoas, né, que muitas vezes estão na igreja evangélica, na igreja reformada e acabam migrando para lá por acharem que tem essa semelhança, né, em defender o movimento de direita, como o Mari falou, em defender família, tal, mas realmente são formas de ver e de aplicar a Bíblia de forma completamente diferente, né? A gente não pode considerá-los como irmãos em Cristo, tanto é que se um católico vem e se converte para uma igreja reformada, protestante, ele precisa ser rebatizado, né? Por mais que ele já tenha sido batizado lá. Isso também tem acontecido não só com a igreja católica apostólica romana, mas também a igreja ortodoxa hoje em dia tem crescido bastante, né, no nosso meio. A igreja ortodoxa, como a gente sabe, lá da época do Grande Cisma, ela deriva da própria igreja católica, né, e ela tem muita semelhança são muitas semelhanças entre as duas. Tem algumas diferenças em relação ao celibato dos padres, em relação a batismo também, mas assim, de forma geral, a semelhança entre a igreja católica ortodoxa e a igreja romana são muito grandes, tá? E também tem crescido cada vez mais no Ocidente, que é onde ela não tinha essa abertura como antes, tá? Então é isso, pessoal. Quer falar, José? Para os católicos, além de tudo isso que Mateus e os irmãos falaram, eles dizem que a igreja protestante ela nasceu a partir da reforma. Eles não aceitam a nossa ideia de que sempre houve cristãos no mundo, desde o princípio. Então, por mais que a gente pregue isso, ele diz, não, vocês nasceram a partir do protestantismo. Para Calvino, realmente,
a Igreja Católica Apostólica Romana é uma espécie de anticristo. Se você pega as institutas, ele arreia a lenha mesmo, ele não pega leve não. Para todos os reformadores, só existe uma religião, com a base na Bíblia, né? Só existe uma religião no universo, que é o cristianismo, o resto tudo é seita, inclusive o catolicismo é seita. Ele não tem só erros doutrinários, eles pregam heresia, né? É uma igreja mariana, né? Maria, se você pega um quadro católico, você vê Maria no centro e Deus do lado, a primeira pessoa da Trindade, e Jesus a segunda do outro. É brincadeira, né? Então, realmente, a partir de Constantino no século IV, de Cristo, não lembro agora, 325, acho que é 323, alguma coisa assim, ele obrigou todo o Império Romano a se tornar, e ainda aquele que não fosse. Então, quando eu fui chamado, algumas décadas atrás, a gente tinha um primo, padre, uma prima freira, e a gente conversando com eles, o que eles chamam de encíclicas papais foi o que Mateus falou. Todos os escritos, principalmente os do Papa, de toda a história da igreja, eles têm o mesmo peso da Bíblia Sagrada. Então isso é uma afronta, né? Eles realmente não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Eles não têm Jesus como 100% homem e 100% Deus. Eles falam da Trindade, mas não a reconhecem. A Trindade tem menos peso do que Maria na sua prática. Isso é pregado nas igrejas católicas, com pouquíssimas exceções, como era na igreja católica de Boa Viagem, tá certo? Aquela nova igreja de Boa Viagem, né, que era o Padre Marcos. Ele tinha uma pregação muito cristã, digamos assim, né, evangélica. E quando eu fui conversar com ele, ele mandou tirar todas as imagens da igreja, ele mandou tirar. Houve um conflito. Quando ele bateu de frente, não sei se com algumas conversas nossas ou de alguns outros cristãos, né, outros crentes, ele foi questionado por Roma, foi chamado e afastado. Então é isso. Não é uma igreja cristã, assim como os neopentecostais, são seitas. Se a gente for ao pé da Bíblia Sagrada, que a Bíblia fala, só existe uma religião no universo, no mundo, que é a religião cristã. O resto tudo é seita, inclusive o judaísmo. Amém, amém. É isso mesmo. Vamos orar? Felipe, tu ora pra gente, por favor? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela explicação da Tua Palavra e pela exposição, Senhor Deus, que o Mateus trouxe aqui para nós, mostrando quantas armadilhas existem nesse mundo. Quantos ensinos errados que de forma sorrateira tentam minar a tua igreja, Senhor Deus. Mas como o Senhor Jesus Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A tua igreja, Senhor Deus, ela cresce de acordo com a tua palavra, Pai, de acordo com a tua vontade. A tua soberana mão vem guiando os teus servos, Senhor Deus, e tem permitido que o teu reino aqui nessa terra tenha crescido tanto. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses ensinos. Conserva o nosso coração protegido contra essas mentiras e nos traz, Senhor Deus, mais a noite para ouvirmos da tua palavra. É isso que nós te rogamos.